Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais uma aula. Hoje vamos iniciar com esse capítulo 7, que na verdade ele é bem pequeno, principalmente porque no capítulo 2 a gente já viu a estrutura da Terra, como é que funciona. Então, algumas coisas a gente já acabou vendo, como por exemplo as placas tectônicas, etc. Então, a ideia de hoje é a gente estar vendo de forma bem geral, né? Entender um pouco o que é essa geologia, né? Do Brasil, especificamente, e os recursos minerais. A geologia ela se preocupa em estudar a evolução da Terra, certo? A evolução do planeta terrestre. E para isso existe uma série de técnicas, uma série de metodologias, enfim. Mas iniciando aqui, né, de maneira bem introdutória, a gente sabe que a crosta terrestre, que é essa camada de rochas, né, que nós estamos sob ela, é formada por placas tectônicas, tá? Então nós temos essas três placas tectônicas, isso a gente viu em assuntos anteriores, né? E a depender da sua posição, nós vamos ter algumas consequências nessa crosta, por exemplo, alguns abalos sísmicos, formações de alguns relevos específicos, tá? Mas isso a gente já viu. Estou colocando aqui só para a gente, como a gente vai falar de geologia do Brasil, então a gente precisa entender um pouco disso também para saber qual a influência, né, dessas placas tectônicas no Brasil, tá? Bom, as placas elas podem apresentar maior ou menor estabilidade, certo? Isso vai depender da sua localização. Eu vou mostrar em uns mapas mais à frente. No caso do Brasil, por conta justamente da sua localização, nós vamos ter uma certa estabilidade tectônica. E isso faz com que a gente não tenha graves vulcões, graves abalos sísmicos, certo? Justamente porque a nossa localização fica distante desses limites dessas placas tectônicas, tá? Então, e a nossa placa tectônica, né, a que nós estamos, é a sul-americana, certo? Bom, esse mapa aqui, vocês observam claramente, né, o limite das placas tectônicas. Então, em vermelho, nós temos cada uma, e aqui a ênfase no Brasil, porque é a sul-americana, onde nós estamos, certo? Mas nós vamos ter várias outras, né? Como a placa norte-americana, a placa africana, enfim. E aí, se você observar essa linha vermelha onde está o limite, né? Aqui nós temos tanto placas tectônicas divergentes, ó, essa placa, veja aqui essa placa sul-americana com a placa africana. Né? O encontro entre as duas aqui, você vê que as setinhas estão para lados opostos. Então, essas placas elas são divergentes, certo? Aqui, ó, já a placa sul-americana com a placa Nazca, certo? Elas já estão se encontrando, tá? Mas isso tem a ver com o tipo de cada placa tectônica que eu mostrei aqui, ó. Ou seja, nós temos uma placa convergente e uma placa divergente. A convergente é quando elas se encontram, certo? Mas por que é que eu estou falando isso? Para a gente focar especificamente aqui no Brasil e ver que por conta da nossa localização nós estamos um pouco distante dessas placas, né? E que, portanto, a gente não vai ter abalos sísmicos tão severos, certo? Esse outro mapa aqui, ele serve só para vocês terem uma ideia do que eu falei até então, né? Então, por exemplo, nós temos o limite das placas tectônicas, as setinhas elas estão indicando se ela é convergente, divergente ou transformante, e, por exemplo, nesse caso aqui de uma placa tectônica convergente, quando isso acontece, o que é que pode formar, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um relevo montanhoso, certo? Bom, mas seguindo aqui adiante, e esse outro mapa, aí vocês conseguem observar claramente, não é? Onde está o Brasil dentro dessa placa tectônica, certo?
Bom, gente, mas para a gente entender um pouco dessa estrutura geológica, não é? Essa tabela geológica eu já passei para vocês também no capítulo 2, mas como é preciso relembrar, certo? Um pouquinho. Vê só, vai servir para quê essa tabela geológica aqui? Nós temos a estrutura geológica do Brasil e de acordo para você entender cada compartimento geológico desse, basta você ir para a legenda lá embaixo, certo? Então nós temos essa área mais em laranja, né, que é da era proterozoica, e essa área mais escura da era arqueozoica, certo? E o que que seria isso? São rochas muito antigas, certo? Que são aqui, ó, do pré-cambriano. Realmente, elas são, enfim, de milhões e milhões de anos, e milhares e milhões de anos atrás, certo? Então, no caso brasileiro, a estrutura geológica brasileira, ela é extremamente antiga, certo? E essa tabela geológica aqui, ela serve justamente para entender essa evolução. Então, veja que do período pré-cambriano, que é onde essas rochas elas se formaram, né? Até atualmente, nós estamos aqui nesse período quaternário, mais especificamente na época Holoceno, tá? E, bom, e além do mais, nós vamos ter, né, as bacias sedimentares e as bacias costeiras. A gente vai entender um pouquinho o que são essas bacias sedimentares, certo? Mas o que importa aqui nesse momento é vocês estarem observando essa estrutura geológica do Brasil e entender quanto que elas foram formadas nessa escala de tempo geológica, certo? Ou seja, no éon aqui pré-cambriano e no período tanto arqueano quanto proterozoico, tá bom? E ó, só dando um destaque aqui, né, para nossa região Nordeste, que foi formada, né, por esse proterozoico aqui, tá? Bom, mas passando aqui, nós vamos ter dois importantes escudos, né? Nós temos o cristalino, a formação de rochas cristalinas e a formação das rochas sedimentares. E o interessante de cada uma é que quando você está em um ambiente de rochas cristalinas, você vai ter um tipo de vegetação específico, uma forma de relevo específico, certo? E de que é diferente do ambiente sedimentar. Então, se a gente fizesse, por exemplo, uma viagem de campo, a gente teria condições de ver isso claramente, certo? Então, nós temos aqui os maciços cristalinos brasileiros, que são formados basicamente por rochas metamórficas e magmáticas, tá? Então, como eu já passei para vocês, né, são com idade aí bem avançada, superior a 600 milhões de anos, certo? E aí, só para vocês, esse esquemazinho, ele mostra um pouco das formações, né, dessas estruturas geológicas. Mas como seria a formação disso? Por exemplo, nós temos aqui um embasamento cristalino, né, uma área de escudo cristalino, e que ao longo do tempo, né, que vai com a ação do vento, com a ação da água e da chuva, etc., esse material de rocha mãe, né, rocha rígida, ele vai se decompondo, e à medida que o tempo vai passando, eles vão se transformando em sedimento, que é nada mais que areia, para formar o solo, certo? Mas qual é a principal característica desses escudos cristalinos? Quando você está nesse ambiente cristalino, você observa que o relevo ele é bem movimentado, tá? Enquanto que no processo lá nas bacias sedimentares, a gente vai ter relevos bem mais com altitude bem menor e bem mais planos, tá? Aqui seria um esquema de como é a formação dessas bacias sedimentares, certo? Ou seja, primeiro a gente vai ter nós temos aqui, tá vendo, uma área, né? Um escudo cristalino, certo? Ao longo do tempo, esse escudo cristalino ele foi sofrendo erosão, ou seja, ele foi se degradando, e na sequência disso, quando ele vai se degradando, né, ele vai acumulando, e
Depois desse processo de acumulação, a gente vai ter aqui a formação, ó, da bacia sedimentar. Lembrando mais uma vez, como nós estamos falando de geologia, esse período, essa questão da formação, né, vai demorar muito, tá? E aí nós temos também a ação, ó, da matéria orgânicas e de materiais inorgânicos também, certo? E como eu já falei anteriormente, essas aqui são as diferentes formas de deposição: eólica, fluvial, lacustre, marinha, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né, a bacia sedimentar aqui na nossa cidade de João Pessoa, na capital, nós estamos em uma bacia sedimentar. Basta você ir para o litoral, para a praia, que você observa claramente essas diferentes camadas aqui nas falésias, por exemplo, no Canyon de Coqueirinho, né? Que é uma área bem turística. Então, e por que que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Porque cada camada dessa aqui, ela tem uma deposição diferente, né? Ela chegou nesse lugar em uma época diferente. E aqui existem trabalhos, não sei se não conheço da Paraíba especificamente, mas para a gente saber direitinho essas diferentes camadas, a idade dessas diferentes camadas, tem um ramo da geologia, que é a geocronologia, que tem como saber isso, certo? Ou seja, só é coletar o material nessas diferentes camadas aqui, esses diferentes estratos, certo? Bom, e aqui basicamente a gente vai ver um pouco dos recursos minerais, né? Então, o Brasil possui uma riqueza imensa, né, desses recursos. Lembrando que não é esses minerais, não é nesses recursos que eu estou falando agora, é que tem um potencial econômico. Não é aqueles minerais que a gente viu no assunto passado, quando eu estava falando de rochas, certo? Mas aqui eles têm uma utilização econômica muito grande, certo? E que foram basicamente, né, a gente já viu, formado nesse período pré-cambriano. E aqui é um mapa que ele mostra claramente essa distribuição, né, das principais reservas minerais metálicas, que tem uma função econômica muito grande no país. Então aqui é só vocês observarem essas principais reservas de minérios no Brasil, certo? E aqui nós temos um destaque, né, uma ênfase para Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar que tem bastante exploração de minério, certo? Desde o período colonial, né? E isso fez com que muita gente fosse para essa região, de várias áreas do Brasil, por isso que a gente coloca aqui movimento migratório, né? E isso fez a ocupação do interior, onde tem essas áreas, ó. Veja que nós temos aqui Belo Horizonte, que é a capital, e essas áreas de minério aqui em vermelho, que está no interior, né? Então, houve uma ocupação aí também das pessoas indo morar nessas áreas, principalmente depois com a descoberta do ouro, depois, né? E inclusive com essa descoberta do ouro fez com que a mudança da capital do Brasil, que era Salvador, passasse para o Rio de Janeiro. Com o declínio do ouro, né, veio o ferro, certo? Então, aqui são algumas imagens de extração de minérios em ambientes, certo? E aí, gente, nós chegamos em uma parte agora bem interessante que fala sobre os impactos socioambientais provocados pela mineração, certo? Então, a gente sabe que essa mineração ela tem uma importância econômica bem significativas, porém também tem alguns problemas ambientais que vocês podem acompanhar muito bem no quadro da página 20, certo? Então, o que é que nós temos aí? Por exemplo, quando se fala de ferro no primeiro, nós temos poluição de